Oi, pessoal, bom dia, boa semana para nós, que tenhamos uma semana muito produtiva de estudos e vamos iniciar esta com juros. O que a gente vai ver agora? Nós vamos ver um pouquinho de juros simples e juros compostos e o que nos interessa neste instante, então, é juros compostos. Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho de juros simples, que vocês já viram lá no ensino fundamental, e nós vamos então fazer uso dos juros compostos, que é, na verdade, os juros utilizado então no nosso sistema financeiro. Bom, então vamos entender um pouquinho a diferença entre os dois. Vamos supor que eu faço uma aplicação financeira, um investimento de alguma espécie, e eu tenho 1% de juros ao mês, certo? Ou seja, toda vez que eu for retirar o meu dinheiro, a gente chama de montante. O que é esse montante? O montante é o dinheiro que eu apliquei e mais os juros que foram gerados, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou lá e empresto R$1.000 para o banco, a 1% ao mês, de juros simples. O que acontece? A cada mês que eu deixar o dinheiro, vai render R$10. Concordam comigo? 1% de 1.000, R$10. O que acontece? A cada mês, não importa quantos meses nós deixarmos, vai ser sempre R$10 ao mês, ok? Porque os juros é sobre o capital, que a gente chama capital, o dinheiro aplicado. Então, o capital será sempre, os juros será sempre sobre o capital, certo? Então, como que fica isso dentro de uma expressão, então de uma fórmula matemática? A gente diz o seguinte, que os juros, então, ele é dado o capital, certo? Vezes a taxa, porque, vamos supor, como exemplo, R$1.000 emprestado a uma taxa de 1%, só que também nós temos o tempo, porque a gente precisa determinar, para saber quanto que foi os juros gerados, a gente precisa determinar qual foi a taxa. Ok? Certo? Porém, o que a gente quer saber? Se nós queremos saber o final, que é o montante, não esqueça, o montante é o capital mais os juros que nós tivemos, certo? Então tá, aqui, por exemplo, nós temos o seguinte, o capital, então, ele é multiplicado por quê? Por 1. Professora, o que é esse 1? 1, pessoal, é 100%. Não esqueçam, né? Aqui a taxa, ela é sempre dada em forma de porcentagem, só que a gente quando multiplica, e nunca esqueçam disso, né? Vocês sabem, a gente tem que ser sempre a taxa sobre 100, ok? Bom, então, 1 corresponde a 100% do capital, mais o quê? Mais a taxa gerada. Porém, essa taxa, ela precisa ser multiplicada por quem? Pelo tempo. Porque olha só, vamos supor que a gente deixa 3 meses, certo? Vai ser 3 meses vezes a porcentagem da taxa, certo? Por exemplo, no nosso exemplo anterior, quando eu falei R$1.000 para vocês, aplicado a 1%, nós vamos ter 3% de R$1.000, certo? Porque é 3 vezes 1. 3 dos meses que se passaram, mais 1 de 1% da taxa. Estão entendendo? Vamos ver. Aqui a gente vai ver um exemplo e vai melhorar. Bom, qual é a diferença dos juros compostos para os juros simples? Porque é o seguinte, os juros compostos é aquela expressão juros sobre juros. Por quê? Porque nós vamos ter um montante, que foi o capital, mais os juros gerados. E a porcentagem, ou seja, a taxa, os juros no próximo mês, se for ao mês, vai ser sobre o montante. Vai ser sobre o capital mais os juros gerados. Certo? Estão entendendo?
Vamos lá. Então, como é que fica isso? Ah, fica o seguinte, o montante, ele é dado pelo capital, certo? Multiplicado por o 100%, né? Sobre do capital, mais a taxa. Quando passar outro mês, se a gente está pensando em mês, tá? Gente, pode ser em dias, pode ser em anos, pode ser em trimestre, bimestre, não importa. Aqui é um exemplo de mês. Se nós passarmos para o próximo mês, a gente tem que multiplicar tudo isso por 100% e mais a taxa de novo. Se for mais outro mês, a gente vai ter que multiplicar tudo isso novamente por 100% mais a taxa gerada. E assim sucessivamente. Mas a gente não fica fazendo isso, né? Como é que a gente monta, então, a expressão matemática? É o capital. Olhem só a mesma base. Estão vendo? 1 mais I. Elevado ao quê? Passaram-se 3 meses. Então, isso aqui se multiplica 3 vezes entre ele mesmo e também multiplica o capital. Então, aqui, olhem a expressão, o que aconteceu? Ficou neste formato aqui. Porém, aqui nós usamos a ideia de 3 meses. Aí a gente colocou 3 aqui. E se a gente não sabe? E se a gente quer, se eu digo trimestre, ao ano, e a gente dá qualquer valor numérico num exemplo? Aí, pessoal, nós temos o capital vezes o 1, que é 100% do capital, mais a taxa que a gente não sabe quem é e mais o tempo que nós não temos determinado. Então, uma fórmula geral. Certo? Vocês têm aí na apostila um exemplo, que ele é dado o seguinte, ó, está dizendo que um capital foi aplicado a R$5.000 a 8% ao mês por 2 meses. Qual será o montante resgatado? Então, o que a gente tem que fazer? Se fosse em juros simples, eu vou colocar aqui JS, tá? Para vocês entenderem. Se fosse a juros simples, nós íamos ter o seguinte, o montante é igual ao capital, que é 5.000, certo? Vezes 1, que é 100% do capital, mais, primeiro a gente tem que fazer então essa soma, então vai ser 8% ao mês, lembrando 0,08, porcentagem a gente nunca multiplica por a sua forma em porcentagem, sempre em sua forma em fração ou decimal, vocês sabem disso. Vezes quem? Vezes o tempo, que é 2 meses. Então, olha só, vai ficar o montante é 5.000 vezes 1, bom, aqui já vamos somar, ó. Vai ficar 0,16, então 1,16. Se a gente multiplicar isso daqui, 16% de 5.000, a gente sabe que é 800. Então, significa que será R$5.800 o montante a ser resgatado. Então, juros simples. Agora, e se fosse juros compostos? Vamos botar um JC aqui, para você entender. E se fosse juro composto? Seria mais ou seria menos? Juros sobre juros. Nós vamos ter mais ou vamos ter menos? Vamos ter mais, provavelmente, né? Porque vai formar um montante e depois, de novo, a gente vai multiplicar esse montante. Então, vamos ver, usando essa fórmula, então, essa expressão. Bom, o montante será 5.000 vezes que 1 mais 0,08, que é 8%, a nossa taxa. E o tempo, olhem quem é o tempo, 2 meses. Então, elevado a 2. Pessoal, na maioria dos problemas, tá? Acontece de não ter um e outro, mas a maioria das situações problema, nós temos a expressão, o valor dado, certo? Eu vou ensinar vocês depois da nossa aula online a calcular na calculadora científica quando nós tivermos um expoente maior que 4, maior que 3, tá? A gente faz uso da calculadora científica. Mas geralmente nas situações de problema vem dado para vocês a potência, qual é o resultado da potência. Então olha só, está pronto, está dado, ó, 1,08 elevado ao quadrado é aquele decimal lá. Então a gente aproxima, tá? Se for muitas casas, a gente usa umas 4 casas em média depois da vírgula.
Então, a gente multiplica, vou colocar aqui para vocês entenderem, vezes 1,1664. E isso daqui, pessoal, vai ficar, deixa eu só ver aqui, R$5.832. Olhem só, juros sobre juros, então é maior, no caso aqui, que o nosso juros simples. Entenderam? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagens e quarta-feira a gente se vê, certo? Beijo e boa semana!